Meu irmão e minha irmã, hoje dia 15 de julho, sábado da 14ª semana do Tempo Comum, a igreja se recorda de São Boaventura, ele que foi franciscano, estudou filosofia e teologia em Paris e depois voltou para a Itália, onde ensinou, foi professor de muitos outros freis franciscanos da sua ordem. Eleito bispo, depois cardeal, conseguiu aplicar nas suas dioceses tudo aquilo que o Concílio de Leão havia proposto. Ele que morreu santamente assistido pelo Papa e ganhou a fama de doutor seráfico pela sua alta teologia, toda ela fundada e centralizada na figura de Jesus Cristo. Vamos escutar o que nos diz o Evangelho de hoje, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamam de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos hoje Jesus que ainda falando aos seus discípulos, dando a eles as recomendações a respeito do discipulado, fala a respeito das exigências que este discipulado trará para a vida deles. Exigências radicais, ou seja, perseguição e morte. Diz Jesus, se ao mestre chamaram de Beelzebu, ou seja, o príncipe dos demônios, do que não chamarão os discípulos que seguem a este mestre? Jesus sabe bem qual será o seu destino e sabe também e quer que saibam os discípulos qual será o destino deles. Por isso, faz estas exigências fortes aos discípulos. Jesus, porém, insiste, várias vezes nós escutamos, não tenhais medo, porque o medo paralisa, o medo bloqueia as ações. Não tenhais medo se alguém mata o vosso corpo, porque a vida de vocês não está ligada a este corpo mortal. É o Pai do céu que tem o controle da vossa vida e pode dar a vocês uma vida que é eterna, a vida verdadeira. Além disso, nós escutamos Jesus dizendo que o bem vai sempre vencer. Pode parecer que aquilo que foi dito como Jesus, ao pé do ouvido, às escondidas, ou seja, o Evangelho, quando foi anunciado de modo escondido nas catacumbas pelas perseguições, parecia que não ganharia força, parecia que não iria sobreviver às perseguições, e nós já estamos com mais de 2000 anos anunciando este Evangelho. O bem, o Evangelho vai sempre vencer, apesar das perseguições. E enfim, diz Jesus neste Evangelho, aquele que se declara a meu favor, também eu me declararei ao seu favor. Ou seja, Jesus vai se tornar advogado daquele que durante a vida anunciou o seu nome e defendeu a causa do Evangelho. Meu irmão e minha irmã, o que é que pode dizer este Evangelho para nós no dia de hoje? Hoje, nós que, por exemplo, na nossa cultura, não somos perseguidos de modo grave diante da nossa fé, podemos professá-la com grande liberdade, podemos falar de Jesus, podemos anunciar o seu nome sem grandes problemas. Muitas vezes podemos cair em certas comodidades e ficar apegados a coisas pequenas, apegado ao meu modo de rezar, apegado à minha paróquia,
apegado à minha cidade, apegado ao meu grupo, à minha pastoral, ao meu padre, ao meu bispo. Coisas que passam, coisas passageiras. Não podemos nos apegar, cair na comodidade da não perseguição. Temos que viver como se o Evangelho causasse espanto, causasse admiração, causasse perseguição. Temos que viver como se fôssemos sim perseguidos por causa do anúncio do Evangelho. Não podemos nunca ter medo de perder aquelas pequenas coisas que nós pensamos que são a nossa segurança e atrás dessa perderemos também, talvez, a nossa chance de ter uma vida eterna junto de Deus. Nós também hoje somos convidados a rezar por aqueles nossos irmãos que sim sofrem perseguições e morte ainda por causa do Evangelho. Quantos nossos irmãos no Brasil, mas também fora, em outras realidades do mundo, são assassinados por professarem a fé em Jesus Cristo, por defenderem as causas do Evangelho, a justiça, o bem, a humildade, por ajudarem os pobres a encontrarem a justiça, encontrarem as condições necessárias para a sua vida. Pessoas que encontraram a morte à semelhança de Jesus. Rezemos então hoje de um modo especial por estes nossos irmãos cristãos que dão o seu sangue todo dia pelo nome de Jesus Cristo. Rezemos para que nós possamos ser capazes também de, se chegar um dia a nossa vez, não desanimar, não dar um passo atrás, mas enfrentarmos as perseguições pelo nome de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor possa te fortalecer no dia de hoje, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.